prepara a sua agenda, aponta o título ou o tema da mensagem. Jesus é o Amém. No livro de Apocalipse, não procura muito, porque senão serás suspeito. No seu capítulo 3, versículo 14, nosso reverendo Lando Mayamona estará trazendo-os o almoço do dia. Amém? Obrigado. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Como disse o nosso moderador, não procura muito porque será suspeito. Nós com misericórdia vamos ajudar. O livro a ler está entre o primeiro e o último livro da Bíblia. É o último livro da Bíblia, capítulo 3, o versículo único 14, que diz assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, diz o Amém. Quem diz? A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Inclina a tua cabeça e agradeça a Deus. Diga a Deus obrigado. Mais uma vez, por esse momento, estou pronto para receber a instrução tua, a palavra tua. Fala comigo, Senhor, e leve em obediência todo o pensamento cativo ao Senhor. Ora a Deus, que Deus fala conosco, usando-nos para a honra e glória do Senhor. Querido Deus, somos como a corça que anseia das correntes de água viva. Amamos ouvir muitas coisas, mas temos o prazer de ouvir, Senhor, acima de tudo, a Tua palavra. Nos alegramos quando chega este momento, o momento de ouvir Deus falando conosco por intermédio dos Teus servos. E nesta hora, Senhor, nós queremos, Senhor, que o Senhor fale com a Tua igreja, Senhor. Esse povo, Senhor, essa igreja que reunido está nesta hora, nessa manhã, Pai, precisando, Senhor, de uma instrução, de uma direção, de uma orientação. Por isso, Deus, nós pedimos a Tua ajuda no poder do Espírito Santo. Assim dissemos, amém. 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 Oh, glória a Deus. Antes de começar a pregação, gostaria de ressalvar algo interessante, de saudar mesmo, senão vai
o pastor não vai se sentir bem. Seminarista, anda, por favor, se coloque em pé. Eu estava me perguntando o que eu esqueci. E era o seminarista Anda, que como informamos a igreja a sua ausência na semana passada, ele estava na província de Benguela, ao encontro da família, visitando a família lá em Benguela, no Lubito, e o pastor já está entre nós. Então, ficou lá uma semana, e ele veio ontem, chegou ontem, andou toda a noite, e por conta da campanha mesmo, o pastor de manhã cedinho estava aqui todo dopado de sono e cansaço, mas ainda assim honrou e queria estar entre nós. E hoje, só não sei se já descansou, mas acredito que é devagar. Amém? Seja bem-vindo, pastor. Seja bem acolhido em nome de Jesus. Amém? Podemos saudar batendo palma em 3 nomes santos, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos! Obrigado. Os nossos agradecimentos também vai reforçando aquilo que já o Miguelito, o secretário, já disse. Agradecer à igreja por tudo que fizemos para esta grande campanha de evangelização que foi realizada ontem. De fato, foi um dia tremendo, um dia de muito impacto e de um dia também de experiência de fé cristã. Amém? Essa foi, dentre muitas campanhas que nós organizamos, essa foi a campanha com maior impacto, onde a igreja se fez presente, maior do que as demais, e também conseguimos fazer um excelente trabalho, um grande trabalho. Muito se fez, desde os trabalhos de campo, evangelização, de casa em casa, os hospitais, os mercados e até a prisão, onde não só levamos a palavra, mas também levamos alguns bens necessários, demos o almoço no hospital e sopas, e aos funcionários outras comidas, e alimentou-se mais de 200 e tal pessoas. E isso nós louvamos a Deus por esse feito. Agradecemos à comissão do evangelismo, toda a equipa que trabalhou, sacrificaram muito durante esse todo o mês de maio, e fechamos em grande com a evangelização. Amém? E isso nós queremos incentivar a igreja, apelar à igreja. Isso é que nos identifica, isso é que nos caracteriza como igreja. Amém? Ontem também, eu por isso estou a ver, muitos que foram na campanha ontem não vieram, estão cansados, andaram muito. Mabibi, né? Mabibi, cansado, os coros estão em retalho, conservatório eram muito, 30 e tal, ok. Agora estou a ver, estão em retalho. Eles ficaram entalados ao regressar lá do Caquila, o autocarro colou lá no caminho, na areia, e só chegaram aqui quando eram 17 horas o dia todo. Ficaram lá, empurra, não empurra, vai, no cava, não cava, vai, não sei o que, mas Deus foi bom. Era o último grupo que estávamos a aguardar e chegaram bem, na graça do Senhor. Estão cansados, muitos mesmo, vossos bancos estão vazios. Mas louvado seja o nome do Senhor. Por isso, recebem nossas gratidões como igreja e por tudo que tem feito. Bom, queridos, hoje nós queremos trazer mais um entendimento da palavra de Deus no dia de hoje. E com esse tema, Jesus, o Amém. Amém? Jesus, o Amém. Amém. Jesus, o Amém. Queridos, é muito comum nós, os cristãos, e a palavra, usar o vocábulo, a palavra Amém. E quando nós dizemos Amém, o entendimento que nós temos, e claro, certo, é que o Amém é assim seja.
concordo, é verdade. Amém? Amém? E nós os outros já estamos habituados que uma coisa verdadeira, uma coisa boa, terminamos com um amém. Só que me impressionou, e é aí onde vem o sermão de hoje, em que eu estava a conversar com alguém que não reza, não conhece Deus, e em conversa, e todas as coisas que era boa dessa pessoa, ele concordava a dizer amém. E eu depois perguntei, tu rezas? Ele disse, não. Você acredita em Deus? Não. Mas como é que você emprega, usa o amém no termo de alguma coisa? É o hábito, é o que eu vejo as pessoas, parece já um linguajar, uma língua. E o amém entrou na conversa. Isso é verdade, não é isso? Amém? Quer dizer que a influência de nós, os cristãos, acaba de influenciar as pessoas a concordarmos usando o vocábulo amém. Nada errado contra isso, mas na verdade chama-nos a atenção porque acaba de ser um vocábulo que é usado por todos, e é verdade que tudo aquilo que nós regularmente usamos, regularmente fazemos, e por tanto fazer, acabamos também, de certa maneira, as coisas perderem o sentido. Concorda comigo? Ou seja, por muito fazer alguma coisa, de tanto fazer e repetir, chega um momento que aquela ênfase, aquela coisa que era tão relevante, começa a perder o seu sentido, valor, porque já é hábito, né? É tipo, quando te saudam, tudo bem? A primeira ideia é, estou bem, não é isso? E a pessoa nem consegue refletir na saudação, quando é tudo bem. Quando alguém pergunta tudo bem, ele está perguntando se está tudo bem. Mas como é hábito, fixe. Tá tudo bem. Quer dizer, o hábito acaba de, às vezes, não nos levar a refletir nas coisas, e por não refletir, às vezes perdemos a essência, perdemos a capacidade de entender muitas e outras coisas, e uma dessas coisas é a expressão amém. Aleluia, aleluia. Estou a falar de amém, não tem a minha reação de hoje mesmo. O amém vai sair muito e pode sair, e agora o amém sai, e aqui vai a mensagem de hoje, para poder trazer o entendimento, e o melhor, e o entendimento que nós temos sobre a expressão amém. Sim, amém significa eu concordo, amém significa está certo, amém significa é verdade, eu aceito, aleluia. Por isso que muitas das vezes quando oramos, quando no fim terminamos, nós dissemos o quê? Assim seja, amém. Conforme eu disse, Senhor, amém, amém. E quem concorda vai dizer amém. Quem não concorda? Então o amém faz parte, ela termina a nossa mensagem. O amém também, ela sustenta a nossa mensagem. Alguém que entendeu alguma coisa, recebeu alguma coisa e concorda, aí onde ele está, no seu coração ou em viva voz, vai dizer amém. E às vezes também nós empregamos amém em lugar errado. Irmão, amém? Oh. Mas vamos dizer amém como se você disse sou irmão. Não falou nada. Mas é aquilo que eu estou a tentar dizer, que existem coisas que por tanto falar, nós empregamos em qualquer momento e tiramos o sentido dessas coisas. E aqui vem o papel da igreja, aqui vem a nossa missão como igreja, de instruir os filhos de Deus na visão clara, para não tirar a essência daquilo que é de Deus. Porque quando a essência sai, nós não compreendemos o poder das coisas que Deus estabeleceu. Aleluia. Não tenha medo de falar amém.
O texto que nós lemos vai fazer menção das cartas que Deus vai enviar por intermédio do apóstolo João sobre a realidade das 7 igrejas de Apocalipse. E em cada igreja Deus se apresenta de quem Ele é. E há uma verdade que a maneira como Deus se apresentava é a maneira que Deus deseja que o povo entendesse de quem exatamente é Deus. Deus se apresentou com base à realidade daquele povo. E dentre as 7 igrejas é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia recebe a mensagem do Senhor. E o texto está claro a dizer: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve isto. Assim diz o Amém. Quem está a falar? O Amém. O Amém está falando. Se não tiveres o cuidado, você vai pensar que o Amém é outra pessoa. Mas o texto está a dizer: assim diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, que é Deus. Aleluia. O princípio da criação. O texto está a chamar Jesus como Amém. Jesus é o Amém. Assim diz o Amém. O Amém que é Jesus, aquele que está, ou aquele que é fiel, é verdadeiro, aquele que é o princípio da criação. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, e Jesus disse: tudo que existe foi criado por Ele. Jesus se apresenta a essa igreja não como Redentor, não como Todo-Poderoso, não se apresenta como bom pastor, não se apresenta como aquele que tem a chave para abrir, mas para a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como Amém. Ou seja, o meu nome é Amém. Amém. Então, mais do que um vocábulo de concordância, a palavra Amém, ela é atribuída ao nome comum do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa ideia de Amém é para nos levar na compreensão de que Ele é o verdadeiro, Ele é o fiel e Ele é o Criador de todas as coisas. Hoje nós queremos trazer um outro entendimento dessa palavra Amém. Mais do que dizer assim seja, mais do que dizer eu concordo, o Amém tem um outro significado profundo. Aleluia. Quando ele se apresenta como Amém, há um significado profundo. Mas permita-me, por favor, levar ao entendimento a igreja de Cristo sobre a ideia dessa expressão Amém. Há um outro entendimento, e quando estamos a falar de Amém, nós estamos a falar de algo que é firme, algo que foi estabelecido, algo que sustenta, algo que nutre. E ele está a dizer assim: eu sou o Amém, eu sou aquilo que é firme, aquilo que é sustentado, aquilo que está estabelecido. E também o Amém é algo que nutre. Aleluia! Ela se apresenta como algo que é firme, algo que está estabelecido. Ou seja, não tem nada outra coisa mais firme do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, ele se apresenta à igreja de Laodiceia: eu sou o Amém. Eu não sou alguém, ou seja, eu não sou alguma coisa estática, inseguro. Eu sou algo firme. Em outras palavras, eu não mudo. Aleluia. Se os homens mudam, eu, Senhor, não mudo. E a Bíblia está a dizer: Jesus é o mesmo
ontem, hoje e eterna. Então, Ele é o amém. É algo firme. É algo firme. Ou melhor, é alguém firme. Os homens mudam. O tempo muda. As coisas mudam. Mas existe alguém que não muda. E essa pessoa é Jesus Cristo. Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Ele é o mesmo e será o mesmo amanhã. Por isso Ele é o amém. Alguém que não muda. Eu lá não mudo. Por isso um dia vai me encontrar. Eu disse uma coisa, mas amado, depois vou trocar. Não vale a pena me julgar. Porque eu sou lado. Se dormir, a ideia veio, vai mudar. Aleluia. Os homens mudam, mas Jesus, Deus não muda. E é isso, por isso Jesus é o amém. Aquilo que é estável, aquilo que é firme, aquele que é firme. E o único firme de verdade, o único que é estável de verdade é Jesus Cristo. E Ele aqui se apresenta como amém. Como alguém que não muda. Mas também o amém significa veracidade, verdade. Aleluia. Verdade. E aqui, permita-me por favor, Jesus se apresenta como amém. Por quê, pastor? Porque havia um problema sério nessa igreja, em que eles começaram a perceber, o povo, a igreja, perdeu a confiança daquele que é Deus, e porque eles mesmos se afastaram do Senhor, então começaram a acreditar em outras pessoas, e já ninguém mais confia. Sabe na vida quando você já foi decepcionado por pessoas, e eu já encontrei pessoas assim, eu não acredito mais em ninguém, todos são falsos. Amém? Então, na mente dele, no meio de falsos profetas, no meio de falsos que vêm em nome do Senhor, eles já não acreditavam. Então, Jesus não poderia se apresentar de uma outra maneira. Ele se apresenta como amém. O amém significa, eu sou verdadeiro. E por isso, essa palavra no hebraico é isso, é verdadeiro. E no grego, quando Jesus vai dizer, vocês vão ver várias vezes nas expressões que é verdadeiramente, verdadeiramente. Não é isso como em João capítulo 3, quando Nicodemo vai em encontro de Jesus e vai questionar, mestre, o que eu posso fazer para nascer de nós? Disse verdadeiramente. Quando você encontrar a expressão verdadeiramente, verdadeiramente, no hebraico é amém, amém. Na origem, na linguagem original. Que eu sou o verdadeiro, sou o único verdadeiro. Os outros são o que é, mas o único verdadeiro. E a veracidade de todas as coisas está em mim. Então, nós precisamos compreender que a verdade verdadeira é Jesus. Aleluia. Que a única verdade que existe é Jesus. Então, meus amados, é com base a esse entendimento que eu quero falar e sustentar, trazer 3 lições de Jesus, o amém. Jesus se apresenta a essa igreja que Ele é o amém. Num lado, Ele é um substantivo comum, é próprio ou comum, mas também do outro lado, acaba de ser um nome próprio. Amém? O nome próprio de Jesus também é amém. E esse amém tem isso. Por que Ele é amém? Por que Jesus é amém? E vamos entender agora. Por que Ele transmite a ideia de amém? Primeira coisa, Jesus, escreva aí. Jesus é o amém. É aquele que se pode confiar plenamente. Aleluia.
Quando dissemos Jesus é o Amém, significa que Ele é aquele que se pode confiar plenamente. Eu já ouvi expressões assim: esse é aquele que você pode confiar. Só que esse que pode confiar é em algumas coisas, não é em todas as coisas. É verdade. Nós pode me confiar, mas não me confia em tudo, vai dar errado. Pode confiar no teu marido, e a Bíblia fala para confiar. Amém? Confia no teu marido, confia nos teus líderes, confia nos teus filhos, confia, mas eles não confiam plenamente. Mas o único que deve ser confiado plenamente é Jesus. Aleluia. Por isso Ele é o Amém. Ele é o Amém que deve ser confiado plenamente. Aquele em quem se pode confiar é Jesus Cristo. Aleluia. Hoje eu estou aí com calma, não vale a pena. É calma mesmo. Aquele em quem nós podemos confiar. Plenamente, verdadeiramente, com toda certeza, a pessoa que nós devemos confiar é Jesus. E não nas coisas que nós temos. Por quê, pastor? Havia um problema sério a esta igreja de Laodiceia. Eles diziam que criam no Senhor, acreditavam em Deus, mas eles começaram a confiar nas suas riquezas. Ao ponto de que as riquezas ocupavam a confiar, ocupavam a prioridade da sua vida. E permita-me, por favor, ler alguns versículos desse texto para provar de como essa igreja, como esses irmãos, no lugar de confiar plenamente em Jesus, eles começaram a confiar nas coisas que havia lá. E é só olharmos o texto, no versículos 15, Deus vai dizer: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras, que não és frio, não és quente. Tomará que foras frios ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como você dizes, rico eu sou. Aleluia. Rico eu e estou enriquecido, de nada tenho em falta. O que está acontecendo? Essa igreja começou a confiar nas riquezas. Nada contra a riqueza. Aleluia. Ser rico é bom, já? E ficam ricos em nome de Jesus, amém? E nós estamos a orar que essa bênção alcança a todos. Se Deus fazer você ser rico, não tenha dúvida, não tenha medo, já? Seja rico. Mas o problema está aqui. Mas não confia na riqueza. Essa igreja começou a confiar na riqueza e bater no peito: eu sou rico e nada me falta. Em vez de confiar plenamente em Jesus, eles começaram a confiar nas suas riquezas. Ao bater peito, ao confiar naquilo, eles começaram a tirar o lugar de Deus. Alguém está a entender isso? Confiaram nas suas casas, confiaram nos seus bens, nos seus trabalhos, confiaram nos seus carros, confiaram nos seus dinheiros no banco. E eles começaram a bater no peito: agora estou bem de vida, minha vida mudou, eu sou rico, eu bato na parede. Sabe, bater na parede, né? Eu pago. Eu conheço essa linguagem. Também estou, tá? Eu já pago. E tem pessoas que
O seu coração se inclinou de tal maneira nessas coisas. Por isso é que é triste. Já não querem saber de Deus. E se vai, Deus é fachada na igreja. Não vou falar dos que estão fora ainda, vou falar dos que estão dentro. Tem pessoas que estão aqui, que a sua confiança não está em Deus. Deus faz só uma coisa, desculpa, que não está acontecendo. Te tiram só do emprego hoje. Agora mesmo, mensagem, está aí desempregado. Tudo os destruiu. Vamos fazer reunião aqui, choro que vai sair aqui. Por quê? Porque o meu coração está lá. A minha confiança está lá. E há pessoas que até agora estão inconsoláveis, perderam vontade de vir na igreja, porque perderam tudo na vida. Há pessoas que vi 16 crianças no Facebook, criança de 15 ou 16 anos, o namorado lhe deixou. Não sei se vocês viram. Começou a chorar, hein? A chorar mesmo, porque namorado, se for, eu vou te dar o bico se fosse eu lá. Mas isso é o quê? É verdade. A chorar mesmo, parece que o pai morreu, ou o tio morreu, ou há um óbito na família. Por quê? Porque a sua confiança, ele confiava e colocava toda a sua inclinação naquele namorado, ao ponto de que aquele que merece confiança, já não damos confiança. E ou seja, perdendo essas coisas, também perdemos Deus. Muitos deixaram de servir a Deus, muitos deixaram de vir na igreja, não porque Deus é mau, não porque perderam alguma coisa. Isso significa que a tua vida, a tua confiança está naquelas coisas. E a pergunta é, se Deus te tirar, a alegria de servir a Deus será a mesma? A nossa confiança, em vez de estar em Deus, ela está nas nossas riquezas. Por isso você vê alguém aqui feliz, vai te falar, eu estou feliz porque consegui um emprego. Não é isso? Pastora, eu quero testemunhar. É que? Aquela vaga abriu, me deram emprego. E se não tivesse, não pode testemunhar? E se Deus não te desse um emprego, não tens uma coisa para testemunhar, eu te daria, tens. Jesus Cristo é o maior testemunho da tua vida. Jesus Cristo, a salvação que você tem é suficiente para você ser feliz e testemunhar. Posso não ter essas coisas, mas eu tenho Jesus na minha vida e é suficiente. Apóstolo Paulo está dizendo, alegrai-vos, e digo outra vez, alegrai-vos em Cristo Jesus, e não por aquilo que você conseguiu, porque aquilo que você conseguiu, ela é passageira. Diz a palavra do céu, diz a palavra de Deus, céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Não! A nossa confiança está em coisas fúteis. E Jesus vai aparecer à igreja de Laodiceia, que estava a bater orgulho na sua vida. Eu sou rico. A pergunta é, se ficar pobre, se hoje você ficar pobre, a alegria vai baixar, né? É por isso que muitos, você vê na igreja, você consegue dar conta que esse tem problema. Já é rápido, porque vem na igreja, fica triste. Se sentava aqui à frente naquele dia triste, vai sentar lá atrás. Obrigado. Quer dizer, vamos dar conta mesmo. É um Jeremias, pai lamentação. E lá no Congo chamam Matu Samuel. Colela, chora à toa.
Não, por favor, não estou nada contra, porque os problemas às vezes apertam. Mas sabes o que é que Jesus está a dizer aqui? Que quando a confiança, quando Ele não é o amém da nossa vida, há uma coisa que te tira mal, te tira alegria. Você sabe, e eu vou dizer com toda clareza, meus amados, nós temos tudo para ficar triste toda a vida. Sabe? E por isso eu falo sempre e prego isso. Presta bem atenção, igreja. Uma pessoa mesmo que não te conhece, chega mesmo e te fala assim, não te gosto, também ficaste triste. Não. Eu às vezes pergunto assim, alguma coisa está errado. É verdade, meus amados. Porque se calhar eu não sei. Não estou a entender quais são os fundamentos da minha vida. Quando eu tenho fundamento da minha vida, pode embora me falar mal. Pode me tocou. Pode fazer. Ei! Sabe, a tua opinião já não vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é Jesus Cristo. E Jesus é a minha confiança. Ainda que você não vai comigo, existe alguém que foi comigo, morreu comigo, ressuscitou comigo e está comigo e vai continuar a estar comigo. Por isso, Jesus é o meu amém. Porque, querido, é verdade. Você está pensando que a vida vai dar certo todos os dias? Você está pensando que a vida vai dar certo todos os dias? Fogo mais fogo. Receba. Quando chegar fora, não recebeste nada. É verdade. Não quero aqui te passar aqui gelo de bálsamo, nada. Mas se você não tem Jesus como amém, você vai sair daqui bem alegre, mas quando chegar lá fora, poxa, na igreja anda enganar, aquilo aí é bálsamo, não hipnotizar a pessoa. Não te hipnotizar nada. É você que entendeu mal, é você que entendeu que tudo vai dar certo, é mentira. Não, a Bíblia diz, no mundo terás aflição, mas tem de bom ânimo. Se você tem Jesus, aguenta também na aflição. Deus não é só Deus dos montes, Deus também é Deus no vale. Por isso Davi disse, ainda que eu andar na sombra do vale da morte, Deus também é Deus do vale. Vamos passar no vale, vamos passar na cova, mas a verdade é, quando Jesus é nosso amém, não há nada que tira a nossa alegria. Por isso eu tenho uma frase que eu sempre digo, e talvez vou te contagiar, porque eu digo, apesar não muda nada na minha vida, eu todos os dias estou embora bem. Isso não significa que não tem. Quem me conhece sabe. Alguém que uma diaconisa sentou comigo na sexta-feira, ficou a conversar, disse, pai, eu ouvi uma coisa, uma calúnia contra você. Mas o pai nunca disse nada. Mas o pai começou a explicar quantas pessoas guerreiam contra mim, batalham, fazem luta contra a minha pessoa. E essa pessoa diz, mas pai, tudo isso você nunca demos conta que não te gostam. Nunca vou te falar nada. E ela começou a dizer, mas tanta luta que o pai tem, mas nunca nos mostraste que estás em luta. Parece que tudo está bom. Para mim tudo está bom. Porque o bom para mim não são as coisas. O bom para mim é Jesus. Se eu tenho Jesus, está bom. Porque Ele é que vai cuidar de mim. Por isso, deixa eu te perguntar. Assim mesmo você dormiu, acordaste, depois fica triste.
Não. Não, quando eu acordo, juro, ainda que não, qualquer coisa não muda meu dia de acordar. Eu já acordo feliz. Você acordou, ainda não ouviste ninguém. Ainda não ouviste ninguém, ainda não leste nada, ainda é só você sozinho, mas acordaste triste? Como? Aqui está a falar sonho, sim, também não sonhaste. Alguém está a entender? Alguém está a receber essa palavra? Essa tristeza é o mesmo onde? Isso revela falta de fundamento. Falta de quê? Fundamento. E aqui, Jesus vai se apresentar. Eu sou o Amém. Eu sou o verdadeiro. Eu sou o fundamento firme. Eu sou aquele que vocês devem confiar. Não confiam nas vossas riquezas. Não confiam nos vossos bens. Ela tem sim valor. Mas a igreja precisa, nós precisamos confiar em Jesus. Porque as riquezas dessa vida, as coisas são enganosas. Mas a Bíblia diz em Salmos 20, verso 27. 27, desculpa, 20. Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. Uns confiam em carro. Meus irmãos, compra muitos carros, amém? Eu te abençoo que você tenha muitos carros. Eu te abençoo que você tenha muitas casas. Eu te abençoo que você tenha muito dinheiro, mas não confia nesse dinheiro. É por isso, às vezes eu me pergunto se Jó é pessoa ou anjo. Às vezes eu me pergunto se Jó foi pessoa ou mesmo um anjo ou um extraterrestre. É verdade. Porque quando você lê essa história, parece te contar a história, você é rápido. Mas tente se meter no lugar dele. Você que tinha filhos bonitos, inteligentes, que eram elogiados por toda a cidade. Você que era o homem mais rico de todos, o número 1. Você que tinha o melhor casamento, a melhor família, o homem bem saudável e que nunca bebeu nenhum comprimido. Porque tem pessoas que nunca sentiram dor de barriga. E a Bíblia está falando assim, de repente. Sabe? Existem aqueles problemas que vêm devagar, começam a nos destruir devagar, tipo o pecado da raposinha. A raposa come a cenoura não de uma vez, sabe, né? Diz Cantar de Salomão. Ela rói devagar, volta devagar. E quando dá conta, você está a ver a couve, né? É couve, né? Da cenoura, né? É salsa? É couve, ok. Tá bom, entendeste? Entendeste? Para não roubar meu tempo. Você está vendo em cima, tá lá, a flor está toda verdinha. Mas quando puxar-se, já não tem couve. Já não tem lá a cenoura. Porque ela rói devagar. Existem aqueles problemas que começam a destruir devagar. Só que quanto mais demorar, também começamos já a aceitar, não é isso? É por isso que vai ver muito. Eu já sou assim, desde há muito tempo. Estou a me aguentar, já aguentei com essas dores. Mas agora Jó é diferente. Jó é de repente, irmão.
A Bíblia está a dizer que Jó, de repente, veio um vento que soprou os 4 cantos, onde os filhos dele estavam na festa e morreram. E o pior é que ontem Jó orou pelos seus filhos, deu oferta, mas amanhã, dia seguinte, os filhos morrem. Todos. E não ficou ninguém. De repente, Jó começou a chorar, todos os filhos, vou enterrar como? Meus irmãos, é doloroso. A minha primeira vez na vida a enterrar 3, eram 3, enterrei 4. O caso do nosso irmão Bem-vindo no IS. Eu disse, eu repreendi no meu espírito, Senhor, nunca mais me ter um prazer dessa coisa. Você está vendo, o pai não sabe, e para piorar, os caixões não estavam, os buracos não estavam assim. Separaram, enterrei 2 aqui, depois saímos aqui, fomos no outro, mais aí, enterramos um, depois fomos mais aí. Ih! Que dor, que sofrimento. E Jó está vivendo isso. Vou chorar o primeiro, o segundo, o terceiro, não. Mal acabou de ouvir notícia, chorar o filho. A Bíblia está dizendo, de repente, mais um fogo veio, queimou toda a riqueza. Você só uma ligação que te fizeram, ouviste só pessoas chorar, ainda não falou nada, mas também a atenção já subiste, já basta vencer. Hoje tem pessoas assim, quer dizer, só o telefone tocou, ele começou a chorar, acabou, morri também. Ainda nem te falaram nada. Meus irmãos, é por isso que eu vim e pergunto a Deus, essa é pessoa ou extraterrestre? De repente, toda a riqueza foi. O homem mais rico da terra tornou o mais pobre da terra. Está entendendo isso? Isso não sei se é mesmo reviravolta isso. Isso é volta que virou. De repente também ficou doente. E não é doença do coração, já? Para não falar, não é o problema. Infecção. Suas sarnas começou a apodrecer. A Bíblia diz que Jó foi comparado com lixo e cheirava mal. E para impedir o cheiro, tinham que cavar buraco, lhe colocar num buraco para que o cheiro não fosse longe. Jó, as pessoas, tipo nós, tipo sou eu, quando viram um problema de Jó, falar, esse aqui pecou. Olha, tchubelá. Você não pecou. Confessa. O outro está falando, não pequei nada. Eu não pequei. E nós gostamos de acusar à toa. Aí já você, assim bagaquice, assim. Pegou feitiço. Agora feitiço lhe virou contra o feiticeiro. Aqueles dinheiro, dinheiro de feitiço. Aqueles filhos, era de feitiço. Como é que vai ter filhas bem bonitas assim? Assim. Uma calúnia. As pessoas que ele confiava, que ele deu tudo por ele, são as pessoas que começaram. E você sabe, né? O mais grave é o quê? É a mulher de casa. É onde eu falei, essa é a pior traição do homem. Sabe, na vida, há outros podem até, mas tem pessoas que nós parece que dissemos assim, esse não pode me desconfiar. A mulher de Jó está dizendo, che, você a sofrer. Ainda tens coragem de começar, vá morar. Ainda tens coragem de adorar a Deus. Ainda tens coragem de louvar o Senhor. Você não tem coragem de dizer, Deus é bom. Che, fende lá esse teu Deus, pá. E acabou e morre. Jó disse, eu bem sei. Não saí do ventre da minha mãe. E também não vou voltar. Como quem diz, quando eu nasci, não nasci com bolso. Nasci sem bolso. E se ele deu, ele também pode tirar. Mas uma coisa eu sei,
que o meu Redentor vive. Na última hora ele vai se levantar. Bendito é o meu Senhor. Ei. Jó está adorando a Deus. Jó está glorificando Deus quando tudo perdeu. Uns só estão a adorar porque casou. Mas ninguém assim, sepela. Ouso até. Você que agora, se você não conseguir, não vai rir. Não vai se alegrar. Não, a tua alegria não é o casamento, porque depois de casar vais ter problema. Se prepara, porque esse dia é alegria na festa, alegria de bolo, alegria de vestido. Mas depois de casar, pergunta dos que casaram, pergunta dos que casaram, pergunta dos que casaram. Tristeza. Vou te perguntar, sorrir, pastor, não estou a aguentar, estou triste. Não, a tua alegria não pode ser porque você casou. A tua alegria deve ser porque você tem Jesus, o verdadeiro amém. O verdadeiro amém. Jesus é aquele que você deve confiar. Por isso ele se apresenta na igreja de Laodiceia: eu sou o amém. Eu sou o verdadeiro. Eu sou aquele que você deve confiar. Muitos são Naomi na igreja. Sabe Naomi na igreja, né? Perdeu o filho, perdeu o marido. Disse: meu nome não é mais Naomi. Meu nome é quê? Mara. E Naomi, quem lhe ensinou para ser feliz é Ruth. Fala no teu irmão: vais perder. Pastor, está me amaldiçoando. Não, como não é isso? Te repreendo, pastor. Sans fé, pastor. Pode embora me falar sans fé. Vamos lá em frente. Mas sabe o que Deus está nos ensinando? Que a nossa confiança, ela deve ser em Jesus Cristo. Não, vou te dizer uma coisa. Aquele que você pode confiar é Jesus. Sabe, aquele que você deve e merece a nossa confiança é Jesus. Aquele que merece a plena confiança da nossa vida é Jesus. Querido, pois só Miqueias capítulo 7... para passarmos desse ponto. 7, Miqueias 7, 5 a 7. Miqueias é um dos textos desse ano, né? Nosso texto base desse ano. Aleluia. Aí até que não tem. Miqueias 7, eu quero que vocês põem lá, por favor. 7, 5. Vitor. Ok. Já está. Escuta ainda isso aqui, Não estou a distorcer. É o contexto, Não creia no quê? Nem confia nos vossos, daqueles que repousam no teu seio. Guarda as portas da tua boca. 6. Porque o filho despreza ao pai. Amém? O filho despreza. É o meu filho mesmo é que vai me ajudar. Queba. Um dia não vai te ajudar e ficar nervoso. O filho despreza. Muitos pais ficaram feiticeiros assim. Eu que te sofri. Eu é que quer. Agora você tem tudo. Vai ver. Vai nos quimbandeiros. É meu filho. Saiu daqui. Até um disse. Eu lhe fiz na bebedeira. Eu até não lhe queria. Agora tem que me sustentar. Ficaram feiticeiros assim. Porque viram que o filho já não está a lhe sustentar. A filha se levanta contra a sua... Não anda a acontecer? A nora contra a sua... Quem teve no retiro falaram essas coisas.
as profecias. A sogra se levanta. Os inimigos do homem são da sua própria casa, então, Está entendendo isso? Foi 7. Eu gosto da Bíblia, querido. Tem tudo que você precisa. Só que você não gosta de ler Bíblia. Eu, porém, escuta, eu, porém, olharei para quem? Oh, me ajuda ainda a pregar, ué? Eu, porém, olharei para quem? Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Visto o amém saiu, né? Não! O único que nós devemos confiar plenamente é Jesus. Porque o pai, o filho, a sogra, a nora, ou não sei o que, vão falhar, meu irmão. Também vou falar. Nós, pastor, também vamos falhar. Não estou a dizer que você não deve lá acreditar. Não, é dimensão de confiança. Aquele que o teu coração... É por isso muitas estão a fazer, a atenção está a subir porque lhe falaram, não lhe gostam. Irmãs hoje estão tristes porque o namorado lhe deixou. Porque você não tem Jesus. Miqueias está a dizer, Miqueias, eu porém nada. Eu vou olhar para o meu Senhor. Eu vou esperar ao meu Deus, o Deus da minha salvação. E Deus vai me ouvir. Aleluia. Por isso que Jesus é o nosso amém. E sendo o nosso amém, significa que é aquele que você pode confiar. Fala no teu irmão, Jesus é aquele que você pode confiar. É aquele que você pode confiar. É aquele que você pode acreditar. É aquele que você pode bater no peito. Essa aqui é Moui. Essa aqui é meu best. Esse nunca vai me deixar. Esse nunca vai me abandonar. E quando me abandonarem, Jesus não vai me abandonar. Quando me desprezarem, Jesus não vai me desprezar. Quando as pessoas me rirem, Jesus estará comigo lá para me dar força, para me dar esperança, para me dar ânimo, para me mostrar o outro lado da vida, para dizer, meu filho, fica firme. No mundo terás aflição, no mundo terás tribulação, no mundo vai ser caluniado, vai ser ofendido, vai ser rejeitado, mas aguenta firme, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu estarei contigo, nunca te deixarei, nunca te desampararei. Assim como uma mãe, se uma mãe pode abandonar o seu filho, eu porém o Senhor jamais abandonarei os meus filhos, porque aquilo que eu segurei, ninguém pode tirar da mão de Deus. Eu estou contigo. Meus irmãos, eu gosto de ir no óbito, aí no funerário. No cemitério até eu gosto. Porque um dos lugares que me põe silencioso é no cemitério. Você anda a chorar, bué. Só conforme anda a chorar. Tipo, vais entrar no buraco com ele. Depois da ali deixamos lá. E vamos embora. Quando chegar em casa, os que bebem. Tem coisas que eu não... Por isso é que às vezes eu não tenho prazer de comer no óbito. Os diáconos sabem disso. Que eu fujo isso. Porque aquilo rasga o meu coração. O mesmo que estava a chorar à toa. Quando lhe deram só o prato de fusco fumo. Uma cerveja lá. Esqueceram agora a pessoa que estava. Esse é o homem. Aleluia.
Para de confiar nas riquezas. Amém? Que Deus te abençoe com coisas boas, mas que o teu coração não esteja inclinado por essas coisas, mas que o teu coração esteja inclinado a Jesus, o verdadeiro amém da tua vida. Podes perder tudo isso, mas não vais perder Jesus, porque Ele não sai nem com pecado. Ainda que alguém te diz, Ele saiu da tua vida, Ele disse, nunca vai sair. Segunda lição, Jesus é o amém, a certeza e segurança. Aleluia. Jesus é a certeza e a segurança. Certeza e segurança. Ele se apresenta como amém, porque a igreja de Laodiceia já não tinha certeza se eram salvos. Por isso é que a Bíblia está dizendo, ou você é frio, ou você é... Quer dizer, não tinha posição. Mas quando você crê em Jesus como amém, Ele é a certeza da tua salvação. E nós precisamos ter certeza e sentirmos seguro. Aleluia. Jesus é a tua segurança. E Ele vai dizer, eu sou o amém. Significa que sendo amém, eu sou a tua certeza. Não sou só a tua certeza, mas também sou a tua segurança. Acredita que se você crê em mim, você está seguro. Se você crê em mim, você está seguro. Venha o que vier, você está seguro. E a Bíblia fala de exemplos claros de pessoas que tiveram com Jesus e passaram problemas, e a segurança, Jesus que é a segurança, provou que é a segurança. A história da tempestade no barco, não é isso? Não. A tempestade bateu no barco, Jesus está embora dormir. Jesus está dizendo, olha, está lá a dormir. E eles começaram a usar força, tudo que tem, para poder sair dessa situação. Jesus, olha, fiquem calma, eu sou o amém, eu sou a certeza, eu não sou dúvida, eu existo, eu sou verdadeiro, eu sou a segurança. Acredita em mim, meu amado. Aleluia. Eu sou a tua segurança. Eu não sei o que você passa. Eu não sei quais são as lutas, batalhas, dificuldades. E eu sei que você passa nisso. Mas sabe, Jesus é o amém, é a nossa segurança. Aleluia. Jesus é a nossa segurança. Importa que nós precisamos crer e aceitar Ele como a segurança da nossa vida. Não te atrapalha, meu irmão. Você está seguro se tem Jesus. O que eu disse? Você está seguro. Quando você tem Jesus como amém, você está seguro. Você sabe, já falei aqui de Pedro, né? Pedro seguiu Jesus, andou com Jesus, mas a faca dele está aqui no bolso. Jesus lhe assustou e disse, o dia que viram prender Jesus, como que diz, hoje Bíblia, vou meter no chão. Vou mostrar a Jesus que eu também tenho minha arte. Vou mostrar a Jesus que eu também protejo. Viram pregar para prender. Quem? Jesus é esse? É esse aqui sim. Aí prende Jesus, Pedro, em vez de tirar a Bíblia, em vez de falar no nome de Jesus, te repreendo, nada, tirou faca, tchá. Quer dizer, esse anda com Jesus, mas não está se sentindo seguro. Tem muito membro assim na igreja, está aqui na igreja, ora. Mas quando uma doença vir, vai no quimbandeiro. Anda aí fazer que no quimbandeiro, fala ainda. Naquelas casas que eram tibicular. Depois também aqueles lugares não humilham. Aqui na igreja está muito fácil. Fala glória a Deus. Não estás conseguindo falar. Mas lá vão te mandar.
Vão te mandar com uns fios, umas comidas, umas folhas, mastiga. Cara, muda. Te mandam passar no aqui nas pernas 10 vezes. Pastor te manda só. Sai daqui. Protocolo. Não, senta aí. Não. A tua segurança está aqui na igreja, ora, lê Bíblia, mas depois de um problema, uma doença, já foi. Pedros, tua faca é aquela casa, né? Vai te matar. Vai te matar. Se você está aqui, se arrependa em nome de Jesus. E essa mensagem é para você. Jesus é a verdadeira segurança para nós. Sabe o que ele ensinou a Pedro? Pedro cortou, ele pegou, voltou. E aquilo voltou conforme estava. Pedro não escuta. Meu irmão, é por isso que Pedro quando entendeu Jesus, a história diz que Pedro lhe falaram, crucifica. Ele disse, não posso. Vais morrer? Ele disse, não posso morrer de qualquer maneira. Vamos te crucificar. Ele disse, me crucifica. Vocês é que sabem. E ele aceitou ser crucificado de baixo para cima. Disse, não. De cima é Jesus. Eu aceito sofrer por Jesus. Porque o que ele fez na minha vida, nada. A verdadeira proteção está em Jesus, meu irmão. A verdadeira segurança está em Jesus. Por isso ele está dizendo assim, eu sou amém. Dinheiro não é segurança, meu irmão. Riqueza não é segurança. Não pensa que você está seguro. Você vai ver pessoas que têm dinheiro, estão a lhes assaltar. Você está a pensar que quanto mais sucesso na vida, mais luta. Quanto mais riqueza, também mais adversário, mais invejosos. E eu estou a dizer que Deus vos abençoa. E aqui eu deixo abrir um passo. Sabe por que também que você não tem muito? Porque você não está preparado com as lutas. Meus amados, a melhor proteção, a melhor segurança é Jesus. Aleluia. Aquele fio que anda contigo, está a fazer que aí? Não, pastor, o meio que eu estou a trabalhar é perigoso. Por isso me deram aqui esse fio. Me deram esse fio. É mal olhar. Mal olhar. Mal olhar. Vão te olhar mesmo mal. Ainda com o teu fio vão te matar. Não tem que me banhar. Isso não é segurança. O quimbandeiro também lhe atacam. O quimbandeiro também morre. Mas o único que não morre e morreu ressuscitou é Jesus Cristo. A verdadeira segurança é Jesus Cristo. Essas águas na tua casa, bué de fio na tua casa, bué de água, bué de coisa na tua casa. É para quê? Hoje mesmo estou a te pregar, tira em nome de Jesus. A melhor proteção é Jesus Cristo. Quando você tem Jesus, você lembra aquela história? Eu gosto, permita-me ainda abrir mesmo um parênteses. Se Jesus é o amém. Você sabe na Bíblia, a Bíblia está dizendo que um dia Jesus entrou na cidade de Gadareno. E lá a cidade era uma cidade possuída dos espíritos. E a Bíblia diz que o primeiro momento que ele colocou o seu passo na cidade, os demônios todos, legiões de demônios, foram até a Pedro e disseram assim: nós te conhecemos, por favor não nos mata. Está a brincar? Eu estou embora bem com Jesus. Aí minha mulher sabe. Eu durmo em paz. Eu durmo. Vai ser vossas orações, eu não oro. Tá me atacando, não vou orar. Não vou.
Não é minha oração que me protege. Nada. O que me protege é Jesus. Porque a Bíblia está a dizer: aquele que está em mim é maior do que aquele que está fora. Querido, tenha Jesus. A melhor segurança é Jesus. Não tenha medo do histórico, da história. Oh não, ele tem feitiço, ele tem história assim, ele faz magia. Você lhe fala assim: eu tenho Jesus, o meu fio é Jesus, a minha água é Jesus, porque ele se apresentou como água viva. Então se você tem Jesus, você já tem água, não vai mais buscar água. Se você tem Jesus, você já tem fio. Se você tem Jesus, você já foi banhado pelo sangue de Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. E se você tem Jesus, esteja seguro. Esteja seguro. Deus vai cuidar de você. Deus vai proteger você e sua casa. É a verdadeira segurança e não o mundo. O mundo nunca vai te proteger. Para de ir nessas casas. Para de fazer essas brincadeiras. Você está arruinando a tua vida. Você está a piorar a tua vida. Você está a se colocar nas mãos. E pior ainda do que você já. Sabe, eu entendo feitiçaria como, porque eu gosto de filme, e quem gosta de filme vai entender isso. No mundo do crime, esses filmes de drogas, crime, é que se você assistir muito desse filme, vai te dar alguma lição interessante. É que quando você entra nesse mundo do crime, sabe quem vai te matar? É mesmo o mundo do crime. Não é isso? Quer dizer, não, você entra para se proteger, porque o mundo está, o bairro está violento e assim é o que. Eles começam a fazer crime, não sei o que. E lá dentro mesmo, depois vai aparecer uma outra facção que também vai se levantar para atacar o outro. E todas essas filmes, toda essa história de filme, termina mesmo assim. E começam a se matar entre eles. Então, feiticeiro é assim. Essas coisas de proteção é assim. Você busca proteção aqui, mas depois você está a se fechar lá. Vai chegar um momento que o mesmo feitiço que foste buscar, os mesmos fios, o que foste, as mais coisas que você foi buscar, mais tarde vai virar contra você. Por isso eu vim te pregar. Jesus é o amém, a verdadeira segurança. Quando nós dissemos amém, eu estou a dizer: tu és a minha segurança. Aleluia. Aleluia. Fala comigo: Jesus é o meu amém. É o meu amém. Ou seja, ele é a minha segurança. Para terminar, se ele é a minha segurança, Jesus é o amém. Se ele é a minha segurança, Jesus é aquele que podemos descansar e confiar, tanto no seu cuidado, como também na sua providência. Amém? Ser amém, ele é o nosso descanso. Descanso. Sabe, descanso é o que? É repouso. O único que pode te fazer descansar é Jesus. Quando você tem Jesus, quando você crê em Jesus, descansa. Na lingala kabalobaka zalana kimia. Ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Eu, Jesus, vou vos aliviar. Uau! Ele está chamando os cansados. E quem tem Jesus, descansa em Jesus. E descansa. Fala no teu irmão: descansa. Descansa em Jesus. Fala no teu irmão: descansa. Não fica agitado, já? E fala: não fica agitado. Não fica perturbado.
Fica, descansa. Zalana kimia, Zalana kimia. Kosutsutu kakete, Não, kimia. Paz. Deus está a trabalhar. Fala no teu irmão, tenha paz. Deus está a trabalhar. Deus está a trabalhar. Na tempestade, tenha paz. Nas lutas, tenha paz. Nos problemas, tenha paz. Nas rejeições, tenha paz. Descansa. É aqui que há a diferença entre quem tem Jesus e quem não tem. Porque quem tem Jesus, ele tem calma de agir. Quem não tem Jesus, grita à toa. Meus irmãos, quem já passou um perigo de acidente num táxi ou num autocarro sabe o que acontece? O motorista esquiva, já gritaste. À toa. Mas quem tem paz sabe, não, Deus está no controle. Você pode até escapar, pode até fazer, mas aquele Deus vai me proteger. Fala no teu irmão, descansa em nome de Jesus. Por isso é que ele está a dizer a igreja de Laodiceia: descansa, eu sou amém. Eu sou o verdadeiro descanso. Eu sou a verdadeira paz. Está vendo quando o sol é demais? Sol é demais. Sabe o que vem na nossa cabeça? É uma sombra. E é interessante que até uma Bíblia pode ter. Sabe isso revela? Quando você faz, sabe isso revela que você está procurando uma sombra. E até coisa pequena te protege. Está sentindo que não, tá. Isso mesmo diminui o sol. Alguém está entendendo isso? E, lá fora, daqui a pouco, lá fora, os que vão andar a pé, vão pegar a Bíblia, vão pegar alguma coisa. Sabe? Ele está a procurar um descanso numa coisa bem pequena. E só o fato dele fazer, já sente que não, ganha uma pequena motivação, não é isso? Só que a Bíblia está a dizer que o verdadeiro descanso é Jesus. Salmo vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, ele descansará. Não está dizendo que a sombra vai descansar nele, não. Ele descansará na sombra do Onipotente. Quando você tem Jesus, você está na sombra de Deus. Meu amigo pastor disse: Jesus é a nossa sombrinha. Em tempo de chuva e em tempo de sol. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém que entrou nesse culto. Eu não sei se eu estou a pregar para alguém que estava com aflição, problemas sérios. E estava aqui perturbado, coração apertado, coração... E até se calhar disse: hoje vou só na igreja. Eu não sei se Deus está a falar com alguém que está aqui. Mas o Senhor manda lhe dizer: descansa. Bebe água, Fala no teu irmão, bebe água. Respira fundo. Igreja de Laodiceia, eu sou o amém. Jesus é o amém. O amém significa descanso. Descanso. Mensagem de 15 minutos, estou fazendo 1 hora. É sempre assim, esse Deus. Descansa, tanto no seu cuidado,
Mesmo em questão de cuidado, descansa. Como pastor, seja como uma criança no colo do pai dele ou da mãe dele. Ah, meu Deus. Você está vendo? Criança me prega, juro. Lhe bateram. Mas quando vai no colo da mãe, estava chorando. Mas quando a mamãe chegar, lhe meter no colo, nenê, calambora, o choro começa a diminuir. O choro começa a diminuir. E depois fica. Né? Depois. A dor não acabou, mas dormiu. A barriga não acabou, dormiu. A febre não acabou, mas dormiu. Sabe por quê? Está no colo da mãe. Ah, quem hoje passou a noite com a filha com febre, sabe? A febre não acabou. O paludismo não foi. Mas a criança dormiu. Não. Quando está dizendo descansa, o problema não acabou. Mas você pode descansar, ainda que o problema não acabou. Porque daqui a mais algum tempo, Ele vai resolver o problema. Mas é uma questão de saber esperar. Descansa. Por isso o reino de Deus é como uma criança. Se você não aprender com a criança, se você não colocar a tua fé como da criança, você não vai crescer com Deus. E a criança quando está no colo, outra coisa que eu gosto mais na criança, o pai, ele atira no ar, ele vai estar rir. Vai cair, mas ele está bom a rir. Descansa à vontade. Deus está ali, o pai está ali metendo em perigo, mas ele está embora a rir. Um escape pode no chão, mas a criança está embora. Descansa. Descansa. Deus vai te levar em lugares de luta. Deus vai te levar no meios de batalha. Não é para ficar assustado, é para você embora rir. É para você se alegrar. Deus é que vai me levar. É o Senhor que está me exaltar. Se Ele é que está me tirar no ar, Ele vai me segurar. Ainda que eu baixar, Ele vai me segurar. Mas quando eu baixar, vai me meter mais em cima. Eu vou ficar à vontade. Porque quem me exaltou não é os homens. Quem me fez subir não é os homens. Quem me trouxe até aqui não é as pessoas. É Deus que me trouxe. Agora se as coisas estão mal, se os problemas, as coisas mudaram, eu vou descansar ao meu amém que é Jesus, porque eu sei, se Ele levantou, Ele também vai cuidar. Se ele tirou, Ele vai proteger. Se Ele fez alguma coisa, Ele não vai permitir que o pior aconteça. Então descansa. Um texto bem pequeno, bem profundo. Fala no teu irmão, descansa. Fala, descansa no cuidado de Deus. Não só descansa no cuidado de Deus, descansa também em sua providência. Jesus disse que, por que vocês estão preocupados pelo comer o bebê? Vocês não sabem, os pássaros não trabalham, mas eles comem.
Vai se prostituir por quê? Moça. Está vendendo a tua beleza por quê? Em troca de dinheiro. Descansa, jovem. Descansa. Deus vai providenciar o pão na tua vida. Mamã, não trai marido. Porque apareceu um homem que está te prometendo tudo. Ele vai te dar 2, 3, 4, 5, 6 dias. Mas assim como negou naquela também vai te negar um dia. Descansa. Não trabalha tipo escravo. Pastor, bom, pastor, você sabe, né? Se não trabalhar, ninguém vai comer. Não, trabalha. Amém? Se você não trabalhar, eu vou te meter no kivutu, que Papai Lopes que vai te dar. Preguiçoso aqui na igreja? Não. Mas que o teu trabalho não te tira de Deus. Que o teu trabalho não te leva a ser corrupto. Que o teu trabalho não te leva a ser falso. Que o teu trabalho não procura ter dinheiro a custo de sacrifício de outras pessoas. Trabalha, mas descansa no Senhor. Aleluia. Descansa. Vais comer. Nós que somos daquele tempo de 1900, somos mais fortes do que esse tipo de 2000 de Android. Esses povos digitais. Nós somos embora telefone na loja de botão. Nós somos aqueles telefones Siemens que cai do 8º andar até no chão, só capa que espalha, mas telefone funciona. Temos cristão smartphone. Quando cai só 1 metro, visor foi. Que não aguenta a fome. Não aguenta a falta de alguma coisa. Já começa a falar à toa, a gritar à toa, fazer reunião. Até mulher dentro de casa, dinheiro só faltou 2 dias. Já vai na mamãe, nós estamos tão mal aqui. Esse homem até não presta, está me fazendo sofrer. 2 dias só guigué. Nós embora aguentamos guerra. Eu comi arroz, eu comi feijão que não estava pronto embaixo da cama. Tiros, confronto aqui. Pu. Mamãe disse, vocês estão embaixo da cama. Aí os pais lhes agarraram, lhes meteram no quintal e todos. Tiros, geme, né? Nós estamos a ver. A mãe está a pegar feijão que estava que não está pronto. Está a tirar o prato debaixo da cama. Aquele feijão até hoje cuia. Aquele gosto nunca esqueci. Por isso não é fome que vai me matar, juro. Fome não vai tirar meu ministério. Como diz aí, teu último cicá. Querido, aguenta. Deus vai providenciar o pão de cada dia da tua vida. Deus vai providenciar a saúde na tua vida. Deus vai providenciar, porque Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas para isso, descansa. Minha história até embora é boa, mas a tua história de guerra é melhor do que a minha. Tu é bem dura, tu é a mais difícil. Mas descansa. Descansa. Fala no teu irmão. Descansa. Estou te pregar. Esse demônio. Amor, esse demônio. Descansa. Descansa.
Vocês vão me dar dinheiro. Deixa não acabar, depois põe balar, você quer me dar dinheiro. Mas por favor, descansa. Isso aqui é Jesus sendo amém de verdade. Ele vai providenciar na tua vida. Ele é o provedor, por favor. Descansa no cuidado de Deus e descansa na providência de Deus. Para terminar, escuta, a palavra amém também no hebraico, na língua original, como estou a explicar, a própria palavra é um acróstico. Sabe acróstico? Você sabe, né? É abreviação, tá vendo? E é a abreviação de 3 palavras do alfabeto: Aleph, Mem e Nun. Aleph é o A no hebraico. Mem é o M. Nun é o N. E essas palavras têm um significado no hebraico. Aleph, no hebraico, ela tem um significado de Elohim. Aleph no hebraico é Elohim. E Elohim significa Deus. Elohim, Deus. Aleph, Deus. São 3 palavras, acróstico de 3 letras: Aleph, Mem e Nun. Aleph significa, cada letra no hebraico tem um significado. E o Aleph no hebraico significa Hel, Deus. Por isso é que você realmente Elohim, Eloá, Eloé, esses nomes da agora que estão a ver aqui. Hel, Elohim, Deus. Aleluia. E o Mem é a abreviação do hebraico de Melech. Melech significa rei. Melech é rei. Agora perceba, já? Quando falamos amém, você vai entender o que eu quero dizer. É Elohim, Melech. Aleluia. E o Nun no hebraico significa fiel. Agora você pode fazer a tradução literária. Ainda é literária. Vamos fazer a tradução. Vamos fazer. É o Nelson. Pastor anda. Vamos fazer uma exegese aqui. Vocês fazem exegese. Uma paiva. Mem, Aleph, Mem, Nun. E Aleph é Deus. Mem, Melech, que significa rei. Nun, fiel. A tradução literária é o quê? Deus, rei, fiel. Na tradução dinâmica é Deus é o rei e fiel. Quando eu digo amém, eu estou a reconhecer que Deus é rei. Ele é Melech, que é rei. Deus, é Melech e é fiel. Ou seja, Deus, ele é Deus, é rei e ele é fiel. Então Deus, quando eu digo amém, eu estou a dizer, Deus é rei e ele é fiel. Quando eu digo amém, eu estou a reconhecer a sua autoridade, o seu reino, o seu poder. Estou a reconhecer a sua divindade, mas também estou a reconhecer a sua fidelidade. Ou seja, se ele é rei, ele é fiel para cumprir. Se ele é Deus, também ele é rei. E se ele é rei, ele vai reinar na minha vida. E se alguma coisa estiver a reinar na tua vida, quando você crê em Jesus Cristo, esse reino vai ter que cair. Porque a Bíblia diz assim: não há reino que reina, não há reino que vai subjugar em cima do reino de Deus. E se o reino de Deus chegar, outros reis vão ter que desaparecer. Pastor, não estou a entender. Quero que te explicar. A Bíblia conta a história de um povo que tinha Deus
como um sinal da Arca da Aliança. E um dia, os roubaram a Arca da Aliança pelos filisteus e levaram a Arca da Aliança, que representava a presença do rei, a presença de Deus. Levaram a Arca da Aliança e colocaram a Arca da Aliança ao lado de um Deus chamado Dagom. Os filisteus colocaram a arca ao lado do Deus de Dagom. Dois deuses. Dois quê? Dois deuses e dois reis. Só que o Deus de Dagom é Deus da estátua. E o Deus de Israel era o Deus pela arca. Esse Deus entra em combate para não falar que estão em desvantagem. Se o teu é boneco, eu vou vir como caixa. Agora, um é boneco, é estátua, outro é caixa. Só que a estátua tem mão, tem perna. A caixa não tem mão. Mas dormiram lá. Passou a noite lá. E de manhã, quando voltaram, primeira coisa que encontraram, as pernas da estátua caiu. A segunda coisa, a mão da estátua caiu. A terceira coisa, a cabeça. Porque o único amém chegou. O único amém chegou. Aqueles todos amém são falsos. O amém verdadeiro, o Meleque chegou. E quando ele chega, ele reina. E quando ele reina, se encontrar outro rei, esse rei vai ter que ajoelhar, vai ter que se submeter do rei dos reis. Ou seja, cabeça significa autoridade, mão significa autoridade. A autoridade chegou, toda outra autoridade deve cair. E essa aí ficou só corpo. Então todos são corpo da cabeça. Todos são corpo do rei. Por isso a Bíblia está a dizer, Jesus Cristo, Deus exaltou o nome dele acima de todos os nomes, para que todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus. Então o verdadeiro rei que você deve confiar é Jesus. O verdadeiro Deus que você deve acreditar é Jesus. E se você acreditar em Jesus, se você acreditar como teu rei, ele é fiel. Ele é. Amém significa Deus é o rei fiel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.